Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos de volta para dar continuidade a essa série de mensagens, nessa série de vídeos devocionais. Você já sabe o que é um devocional, chamados à comunhão, e eu estava falando sobre dois estilos de comunhão. O primeiro deles, ter comunhão com Deus, deve ser o nosso estilo de vida. Eu usei lá a base de 1 Tessalonicenses 5,17, orem continuamente. E eu estava falando aqui, né, que orar continuamente você estar conectado com Deus, criar a consciência da presença de Deus em todo e qualquer lugar que você estiver. Sabe, você estar conectado com o Pai, em sintonia com o Pai. Ter a percepção espiritual das coisas. Andar ligado no Espírito. Sabe, não encarar as coisas naturalmente, como naturalmente elas são. Entender, discernir o mundo espiritual. É isso aí, esse é o nosso estilo de vida, ter comunhão com Deus em todo e qualquer lugar. Eu falei aqui, você pode aproveitar tudo que você estiver fazendo, todo o tempo que você tiver, para poder ter comunhão com Deus. Tá bom? E agora nesse vídeo eu quero falar sobre um segundo estilo, que é esse aqui, ó. Separar tempo exclusivo para Deus é fundamental para a intimidade. Aí sim, aí é diferente. Um estilo de vida, né, de comunhão com Deus é em qualquer lugar que você estiver. Agora, tempo exclusivo para Deus é fundamental para você criar intimidade. Percebe? Você pode conversar com a pessoa. Em qualquer lugar que você estiver, dentro do ônibus, você está batendo um papo e tal, mas quando você quer conversar uma coisa íntima, onde é que acontece? A intimidade, um lugar reservado. E é exatamente isso que no Evangelho de Mateus o Senhor Jesus está ensinando. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, ele o recompensará. Que maravilha, olha só o que ele está falando. Entrar no quarto e fechar a porta, sabe, queridos? Pastor Paulo Canuto, uma vez ele ministrando sobre esse texto aqui, ele disse o seguinte, que essa porta não é necessariamente a porta do quarto. Fechar essa porta significa você fechar a porta de tudo que te atrapalha, de tudo que te afasta, de tudo que te distrai. Fecha a porta para o pecado, fecha a porta para as distrações, fecha a porta para tudo aquilo que quer te afastar da presença de Deus, da intimidade com Deus. Fecha a porta de tudo aquilo que está querendo te controlar, fecha a porta para o ativismo, fecha a porta para as atividades e separe tempo exclusivo para Deus. Esse lugar secreto é o lugar onde Deus está te esperando, o lugar de intimidade. Não é o seu lugar secreto, Ele está no secreto, o nosso Pai está no secreto. Então é o que eu coloquei aqui, ó. Esse lugar secreto é o lugar de intimidade com Deus. É exatamente isso. Não tem como, sabe, queridos? A comunhão íntima com Deus é fundamental. Eu falei aqui de um estilo de vida de comunhão, mas estou falando agora de uma comunhão íntima. Estou falando de um lugar secreto. Esses dois estilos de comunhão têm que fazer parte da nossa vida. Uma como estilo de vida em todo e qualquer lugar e outra também separar tempo para o Senhor no nosso lugar secreto. Tá bom? Você está entendendo? O pastor Hélio Peixoto ele usa uma frase que é interessante. Não existe vida espiritual que se sustente se não houver uma comunhão íntima, verdadeira e constante com Deus. Não é algo que eu faço esporadicamente. Não é algo que eu faço no automático. Ei, olha aqui para mim. Não é algo que eu faço como uma religião. Olha aqui, ó, comunhão íntima, verdadeira, em espírito e em verdade, e constante. Ou seja, em todo dia, de maneira viva, não é eu ir para lá como um momento religioso e tal, não. Transformar aquilo num momento vivo, algo verdadeiro, sabe? Constante, íntimo, verdadeiro e constante. Guarde essas três palavras. Comunhão íntima, verdadeira e constante com Deus. É isso que vai fazer a nossa vida espiritual se sustentar. Quando às vezes as pessoas vêm conversar conosco, né? E reclamar de algumas situações, ou estou me sentindo fraco espiritualmente, primeira coisa que eu pergunto, como anda a sua vida de comunhão com Deus? Geralmente a fraqueza espiritual é fruto da falta de comunhão com Deus. Geralmente, 95%, 99% dos casos. Fraqueza espiritual é resultado de falta de comunhão com Deus. Porque ter comunhão com Deus dá um pouquinho de trabalho, né, queridos? Tem que negar a carne, tem que separar tempo, tudo isso que a gente já falou aqui.
mas vale a pena porque a nossa vida espiritual depende disso, tá bom, queridos? No próximo vídeo, a gente já vai indo para a parte final, a gente vai falar do que fazer nesse tempo de comunhão, como começar esse tempo de comunhão, como dar continuidade, como terminar. Vai ser maravilhoso, a gente já está indo para a parte final desse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.